Pessoal, bem-vindos! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Chimarrão Farina e hoje eu vou falar sobre os jogos de terça-feira. Vamos ter uma terça, uma quarta e quinta com a maioria de jogos de Copa e de campeonatos, mas faz parte, é normal que tenhamos isso. As competições europeias acabaram de retornar e a gente já está começando a entender um pouquinho como estão essas equipes, qual equipe a gente vai trabalhar, qual que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, e faz parte do processo, tá bom? Chamo a atenção aqui para os nossos parceiros, a Betfair, a MyBetSpace, a WedBet e o Bolsa de Apostas, que estão sempre aqui nos ajudando, nos auxiliando aqui no nosso projeto, tá bom? Vamos iniciar hoje, antes de qualquer coisa, né, aqui na descrição do vídeo e também na timeline, você tem a divisão dos capítulos. Então, se você tem alguma coisa, por exemplo, que eu vou falar agora, vou contar um caos para vocês aí, se isso não te interessa, pode passar já direto para os jogos. Já vai estar ali cortadinho e isso facilita o teu entendimento. E para conhecer mais o nosso trabalho, aqui na descrição do vídeo também tem todos os nossos links, tem tudo que você precisa para saber aí como que a gente trabalha, tá bom? Vou manter aqui nessa tela e vou falar o seguinte com vocês. A gente trabalha bastante na comunidade e antes mesmo dessa volta, né, das competições europeias, eu já venho comentando com o pessoal a importância de selecionar bons jogos, de fazer o que está programado. Se você atinge o seu objetivo, vai fazer outra coisa. Porque a gente sabe que todo início de temporada a gente é como a água no antigo Nordeste, né? Porque hoje o Nordeste está bem atendido, mas cara, fica numa seca muito grande. Quando vem a água, tu quer de qualquer jeito. É a mesma coisa. A nossa cabeça é condicionada a pensar desse jeito. Então, quando tem uma demanda muito grande de jogos, ainda mais para quem é apaixonado por futebol, gosta de acompanhar, fica naquela coisa de, pô, cara, como é que eu vou perder esse jogo? Não tem como eu deixar esse jogo de lado. Mas muitas vezes é um jogo que não se encaixa na tua metodologia. Mas você quer fazer, você quer trabalhar, você quer acompanhar. E eu falei muito pro pessoal aí durante a semana passada, para que quando chegasse no final de semana, a gente tomasse um pouco de cuidado. Falei no próprio sábado, né, para a galera, ó, chegou teu objetivo, amanhã, nossa, foi muito boa, como de fato foi. Agora à tarde faz outra coisa. Vai curtir com a tua família, vai no bar, vai jogar um futebol, enfim, faz o que tu gosta, vê um filme, mas não bota teu dia todo a risco, tá? E aí o que aconteceu comigo pessoalmente? Eu comecei já cedo o trabalho, o pessoal da comunidade sabe, a gente estava lá junto. 7 horas da manhã a gente já estava fazendo os jogos do japonês, do chinês, do coreano, acompanhando os primeiros jogos da manhã do europeu. E foi uma manhã sensacional. A gente teve um resultado muito bom, boas leituras. Sabe o que é trabalhar? E eu já comentei isso também ontem, no domingo, com o pessoal da comunidade. Eu relatei isso para eles e achei interessante trazer para ti também. Tu trabalhar de uma forma serena, tranquila. Não que vai ser sempre assim, mas foram todas entradas e saídas que a gente fez de uma forma muito consciente, trabalhando junto. Nós já tínhamos a pré-análise, a gente sabia exatamente o que fazer, né? Sabia por que entrou, sabia por que saiu. Fizemos todas as análises aqui durante o jogo, estava acompanhando o jogo, então foi, cara, um dia assim perfeito de trabalho, não a nível de resultado, mas a nível de produtividade, né? Foi uma manhã muito boa para todo mundo, a nível de resultado, mas também como produtividade. Poderia ter sido um dia em head, mas se a gente tivesse feito tudo aquilo certinho, como a gente fez, a gente sabia que está no caminho certo.
Mas aí o que aconteceu? Saí, né, aqui do escritório, depois do jogo do início da tarde, aí, almocei e nós fizemos o Newcastle, né, foi o jogo da tarde que a gente fez o jogo do Newcastle, e acabou o jogo do Newcastle, eu fui para a sala e meu filho tinha dormido. Sempre dá um soninho na tarde, mas normalmente é um pouco mais cedo. Ele dormiu exatamente na hora do jogo do Bayern. E aí eu pensei, pô, cara, vou trabalhar o jogo do Bayern, né? Vou olhar o jogo do Bayern. Não pensei, vou trabalhar o jogo do Bayern. Esse jogo do Bayern não estava no meu radar. Tanto que eu descobri, né, que o Bayern ia jogar, porque eu vi um vídeo do Theo Borges dizendo, pô, final da Copa da Alemanha, pô, cara, jogão, quero ver. E aí eu fui assistir o jogo. E aí vi que o Bayern tomou um gol muito cedo do Leipzig. E depois que o Bayern tomou um gol muito cedo do Leipzig, ele foi para cima. Né? Foi tentar em busca do resultado. O que eu fiz? Fiz uma entrada no Lei 0-2 no Bayern. Até aí, não tem nada de errado. Tá? Por quê? Quando eu não estou trabalhando aqui no meu escritório, eu reduzo drasticamente a minha stake. Então, no 0-2, se eu tivesse programado para trabalhar o 0-2, eu iria trabalhar com 50% da stake. Eu trabalhei com 20%. 20% da minha stake de trabalho representaria aí 2% da minha banca. Mas não é o quanto eu trabalhei, só para falar que isso foi certo, né, de não ter trabalhado com um dinheiro uma gestão em que eu não estava programado. Então isso eu já aprendi, tá? Mas é muito a questão emocional, porque eu tinha feito um dia muito bom, eu já tinha tido em torno aí de uns 35% de lucro da minha stake, e eu estava com 20% da minha stake exposto. Eu ia terminar o dia em green, mesmo tomando aquele 20% cheio, que não ia acontecer também, eu ia sair ali com 50% de hedge, se fosse o caso, mas mesmo assim eu ia perder 10% do meu lucro. E isso ia me fazer muito mal, tá? Porque eu não tinha programado fazer isso. Eu tinha indicado as pessoas que se espelham na gente a não fazer isso. E eu estava lá fazendo. Eu sou muito transparente em falar isso para vocês, porque muitas vezes as coisas podem acontecer de uma forma que a gente ajuda alguma pessoa, né, que está fazendo isso. Lá na comunidade eu soube de uma pessoa que fez, tomou o head, né, e estava se sentindo muito mal. Então, por isso que eu quis compartilhar, porque imagino que tem mais pessoas que tenham feito exatamente isso ou algum dia tenha feito isso. Então, jamais coloque teu dia, que já está muito bom, a risco por conta de uma entrada ou de um jogo que não estava programado. Né? Então, até relatei lá para o pessoal, galera, trabalhei aqui o dia inteiro com vocês, ou meio-dia, perfeito. Tudo muito bom, muito tranquilo, sem preocupações, tanto na entrada quanto na saída, tanto no green quanto no red. Mas lá no jogo do Bayern, quando ele toma o segundo gol, no final do primeiro tempo, eu começo a ficar mal. Aí começa o segundo tempo, a gente deixa a entrada, porque é o Bayern de Munique, a gente deixa a entrada e vai passando o tempo, 60, 65. Se não me engano, o terceiro gol do Leipzig aconteceu de pênalti aos 70 minutos. Posso estar enganado. Cara, até os 70 minutos, eu estava enlouquecido. Enlouquecido, mal, roendo unha, né? Muito tempo que eu não ficava roendo unha. E aí eu fiz a pergunta para mim mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu me botei nessa situação psicológica muito mal? Não entendo por quê. Tá? Não entendo. Se eu já tinha programado para trabalhar os jogos, se eu já tinha programado de não fazer isso, por que eu fiz? Por que eu estava fazendo? Sabe? Então, tudo isso eu tento trazer para uma linha de pensamento que eu preciso melhorar.
cada vez mais. Não é porque a gente está aqui há 5, 6, 10 anos que a gente não comete erros, a gente não toma decisões erradas. Sim, tomamos, erramos, mas a gente precisa cada vez mais tentar melhorar com isso. Então, sim, foi bem sucedido. Eu tive o green, né, o 0-2 acabou batendo, né, com o terceiro gol, mas eu fiquei numa linha onde eu não passei o dia inteiro. Então, em alguns jogos que eu fiz, onde me deu todo o resultado que eu tive, eu não fiquei nessa preocupação. Naquele último jogo, porque eu não tinha pré-análise, eu estava tendo só uma leitura de jogo, mas na televisão ali, né, sem acesso a gráficos, sem acesso a nada, e enviesado muito pelo jogo. Não, porque esse jogo vai dar um monte de gol, entendeu? E muitas vezes acontece o que aconteceu. O Bayern já não vem bem, mas tomou 3-0 do Leipzig. Então, inesperado, um tanto inesperado. Certo? Então, hoje eu quis compartilhar esse conto para vocês e agora eu vou mostrar um pouquinho os jogos que eu separei para essa terça-feira. O único jogo que eu tenho uma pré-análise para trabalhar é esse Atlético Paranaense e Cuiabá. Esse jogo, galera, eu vejo com muito valor porque são duas equipes que marcam e levam também. O Cuiabá, eu venho falando, né? O Cuiabá, cuidado com o Cuiabá, cuidado, né? Aquele time que incomoda, que gosta de ganhar dos grandes, que ganha bem fora de casa, e o resultado está aqui. Tá? Então, assim, muito cuidado para trabalhar esse Atlético Paranaense, esse lei 0-1, se não tiver uma leitura. Eu me sinto muito mais confortável e provavelmente eu vou trabalhar esse placar, que é o lei 3-0 Atlético Paranaense. Só não vou trabalhar se não der padrão, se o Cuiabá não estiver jogando como vem nos últimos jogos, uma race aqui ó, de 5 vitórias. E o Atlético Paranaense é uma equipe que faz, é uma equipe que leva. As duas equipes. Então, se tiver uma leitura, certamente eu vou trabalhar o 0-1, mas muito mais enviesado para trabalhar o lei 3-0 nesse jogo do Atlético Paranaense. Eu acredito que sim, o Cuiabá marque pelo menos um gol. Fora de casa, está muito embalado, está com confiança alta. O Davidson está falando até em seleção brasileira. Então, acho que pode ter esse potencial, tá bom? Então, esse é o jogo que eu selecionei com estatística, tá? Temos 2 jogos para gols, um da Dinamarca e o outro da Inglaterra, o Wrexham contra o Walsall, tá? Pela League 2, certo? Eu não sei se vai ter transmissão esses jogos, eu não sei se vai ter mercado para isso, mas são jogos em que estatisticamente tem uma característica que saia pelo menos 3 gols no jogo, tá? Um jogo over 2,5, over 1,5 e over 2,5, tá? Mas estão aqui para acontecer no mínimo 3 gols. Então, o jogo da Dinamarca e o jogo da Inglaterra, tá bom? BTTS, aqueles jogos para a gente trabalhar o 0-3 ou 3-0, em que a tendência é que aconteçam gols para os dois lados. Nós temos aqui 2 jogos da Inglaterra, né? O Real Bradford e o Clacton, pela FA Cup, e Newton Aycliffe e Gisborne Town, pela FA Cup. Então, a tendência é que aconteça gols para os dois lados. Eu não conheço as equipes. O Wrexham eu conheço por conta do famosismo do Wrexham, mas não tenho acompanhado assim o jogo deles. Mas essas 2 equipes eu não conheço, tá bom? Gols para HT, que também tem uma tendência a acontecer gols no HT. Crewe e Newport County, pela League 2. E Doncaster e Mansfield Town, também pela League 2. 2 equipes que têm uma tendência de fazer gol no HT, tá bom? Tem um índice muito bom para HT. E tem aqui alguns jogos para leitura, que principalmente são os jogos da Champions League. Então nós temos aqui o Sparta Praga e FC Copenhague. O primeiro jogo foi 3-0 Deixa eu só confirmar isso aqui. O primeiro jogo foi 0-0, né? Foi empate entre as 2 equipes. No live pode nos dar uma boa condição aqui para quem sabe trabalhar ou um lei 3-0 ou um lei 0-1, mas o UFC Copenhague é uma equipe que também marca os gols, então muito cuidado, é um jogo totalmente pro live. O Molde perdeu o
jogando fora de casa e agora tem esse jogo em casa aqui. Acredito que vai vir para cima, acredito numa vitória, mas a odd vai estar bem esmagada, provavelmente possa trabalhar alguma coisa no HT. Temos o Braga, que também venceu jogando em casa, agora joga fora. É uma tendência aí também de termos um bom jogo. O Galatasaray, aqui sim, ganhou de 3-0 fora de casa, agora vem contra o Olimpia, jogando em casa. Tendência é que vença também muito bem. Sturm Graz e PSV Eindhoven. Esse jogo eu preciso conferir também. Vamos lá, vamos ver aqui. Podemos conferir juntos, né? Foi 4-1. 4-1? 4-3. 4-3. 4-1. Não vou conseguir conferir aqui com vocês, né? Vamos ver. 4-1. 4-1. Tá na hora de trocar meus óculos. Então pode ser uma boa tendência agora do PSV ganhou em casa, né? E agora joga fora, o Sturm Graz vai precisar vir para cima. E aí vai dar muito espaço para o PSV, que é uma equipe que joga bem para frente, tá? Servette e Rangers. Temos aqui também um jogo em que o Rangers venceu. O último jogo aqui entre os dois foi 2-0 do Rangers jogando em casa. E agora o Servette precisa se recuperar. Boa tendência aqui para a gente trabalhar. E temos o Olympique de Marseille e Panathinaikos. O Marseille jogando em casa. Perdeu o primeiro jogo. O Olympique foi 1-0. Bem ruim aqui, hein? Eu vou conferir também. Isso, foi 1-0 para o Panathinaikos e agora o Marseille joga em casa. Vamos ver como é que vai ser. O Marseille aqui venceu o último jogo que fez. O último e o primeiro, né? Pelo campeonato francês. Então vejo aqui uma boa tendência para a gente trabalhar. Mas esses são todos jogos para o live. Então, pessoal, esses são os jogos que eu separei para vocês, para a gente trabalhar no dia de terça-feira. Notem que são jogos em que a gente deve ter um cuidado muito grande. Poucos jogos com pré-análise e sim mais para leitura de jogo. Esses jogos para gols é muito mais um viés estatístico do que por conhecimento das equipes. Então, toma muito cuidado aí. Se prepara bastante para o final de semana. Vamos ter bons jogos no final de semana nas ligas europeias. Tá certo? Então é isso. Agradeço você mais uma vez por estar aqui comigo, fazer esse programa. Agradeço os nossos parceiros. E voltamos amanhã com mais um chimarrão para conseguir passar para vocês aqui nosso melhor planejamento de trabalho possível. Tá certo? Valeu, tamo junto, galera.